Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com Franciele Todon, entendeu? Tudo bom? Todon, Ah, Franciele Todon. Ela é nutricionista, ela é especialista em autismo, em TDAH, em SD, que é síndrome de Down. uhum. E ela, se ela é considerada a mãe do Neuromix, eu sou considerado o pai, porque ela que realmente formulou, ela dentro, lá na indústria, ela que formulou o Neuromix e projetou essa fórmula que nós trabalhamos hoje. Fran, seja muito bem-vinda, obrigado por você disponibilizar seu tempo para falar um pouquinho sobre o Neuromix, sobre autismo. Eu tenho certeza que as pessoas aqui que estão me seguindo vão agradecer e vão ficar felizes aí com suas palavras. Doutor Luciano, eu que agradeço o convite para a gente conversar um pouquinho, né? Peço desculpa porque eu tô com uma carinha um pouco cansada, porque eu cheguei, era 11 horas da indústria, a gente esteve por lá em alguns ajustes de alguns suplementos. E sim, eu tive o prazer, né, de receber o seu projeto na minha mão e ser aí a pessoa que conduziu e desenvolveu tudo que você queria e que trouxe de essencial no Neuromix. Eu costumo brincar assim que se eu pudesse, eu saía divulgando para todo mundo aonde tem, aonde acha, porque o Neuromix ele veio aí para trazer muitos benefícios para os nossos pequenos, né? Você não tem noção da quantidade de depoimentos que eu tenho recebido aqui. Ai, que Você não bom, tem que noção. bom. Porque eu combinei o seguinte, Fran, eu combinei o Neuromix com orientação de nutrição para as crianças. Sim. Só com as mães, tirando o glúten, Aham. tirando o leite, Uhum. tirando os processados e suplementando, a transformação é incrível. A É diminuição incrível. dos sintomas, assim, é evidente. Tenho E eu vou, mães que vêm aqui comigo falar, pô, Luciano, meu filho se transformou da água para o vinho. e eu vou falar para você que eu costumo dizer que nós tivemos acesso ao que era o autismo, que era o TEA, há pouco tempo, né? Vamos falar aí do quê? De 13 anos para cá, que se acentuou esse olhar especial da nutrição e da suplementação dentro do TEA. E dentro dos artigos que a gente estuda, dentro de palestras que a gente vai nos congressos, é uma fala só. A criança suplementada e bem estruturada, e ela tendo essa linhagem de uma dieta sem glúten, sem lactose, sem açúcares, é outra criança. Pode ser difícil no início? Pode, né? Porque se a gente pega uma criança que ela desde de muito pequena é apresentada ao açúcar, ao leite e aí ao glúten, podemos ter uma dificuldade ali nessa transformação, porque só vai transformar. Vamos utilizar um alimento livre de algumas coisas que precisam ser retiradas e suplementada na dose certa, a gente tem um alcance neurológico, uma resposta muito grande. Então, assim, eu acredito realmente que você deve estar recebendo essa devolutiva muito prazerosa. E eu acredito realmente, hoje, que essa prática suplementar e na alimentação, a gente vai transformar a vida dos nossos pequenos. Perfeito. Fran, mas me fale um pouquinho. Me Sim. fale sobre você aí, entendeu? Eu falo, vou contar a minha história. Conte a sua história aí para mim. Eu Conte a conto a sua minha história. história. Eu sou uma nutricionista que vim do direito, né? Saí da área judiciária, estava em formação ainda, não estava executando, estava no meu último ano e vim para a nutrição. Eu Porque cursei direito também. eu realmente tinha dentro de mim essa parte nutricional, porque meus pais têm laboratórios também nutracêutico, então eu cresci na época em que nem era nutracêuticos que se usava, era produto natural mesmo. E aí eu entro na nutrição e o meu primeiro contato ainda não era o TEA, era com, não sei se você já ouviu falar do tratamento de dieta cetogênica para aplicação de crianças com epilepsia. E dentro da faculdade eu tive meu primeiro contato
com essa transformação. E eu falei, opa, eu acho que eu quero trazer algo diferente. Eu quero trazer o que o suplemento pode fazer e o que a alimentação pode fazer. Então, a minha primeira pós-graduação eu fiz em clínica e hospitalar, para mim ter um gabarito de falar sobre doenças, conhecendo todas elas dentro da nutrição, tanto na parte clínica quanto na parte hospitalar. Depois eu fui para a ortomolecular, que é onde eu tive ali todo o acesso, né, do que é suplementação. E foi quando eu começo a clinicar dentro de uma clínica de psicologia com crianças portadoras do TEA. Aí eu falei, opa, eu acho que eu vou conseguir juntar tudo isso. E dividindo ali entre a parte clínica e a parte do TEA, eu começo a entender a cada dia mais esse universo. Só, doutor Luciano, que se você me permite dizer aqui para todos que estão ouvindo, nós, ser um profissional que conhece um tema, mas sem viver o tema, a gente pode ser profundamente conhecedor daquilo. A gente não consegue sentir aquela dor. E aí, eu tenho o meu enteado, que é uma graça. Eu fiquei viúva na pandemia, no início da pandemia. Perdi o meu esposo, que é pai das minhas filhas. Na época, elas ficaram com 4 anos e meio e a outra com 9 e meio. E eu me casei novamente agora, recentemente. Recentemente não, tem uns 3 anos. E junto desse meu novo casamento veio o meu pacotinho, que eu falo que é o Davi, que ele não foi gerado por mim, né? Porque ele tem uma mãe incrível também, mas que ele foi gerado no meu coração. E aí eu tive o contato com o Teia de verdade. E aí, a partir desse momento, eu falei, bom, a causa é minha, porque eu sofro agora das mesmas dores, né? Porque o Davi fica um dia sim, um dia não, então é ali alternado, então eu tô 3 dias da minha semana com o Davi. E aí eu começo a entender que a gente precisava levar e esse conhecimento a fundo, porque na prática os benefícios foi muito, muito benéfico. O Davi, ele é nível 1 de suporte. Porém, ele transitou ali, né, no nível 1, nível 2, e a nossa perca, ela é neurológica no sentido, assim, dessa desregulação, né? Ele tem uma inteligência muito grande, é uma criança hoje que está no sexto ano, e que as notas dele são 100, 95, um poder de percepção e de matemática muito grande, mas que não tinha uma base suplementar. E aí, quando eu entro na vida do Davi, eu começo a fazer essa suplementação, né, alinhado ali ao meu marido e à mãe do Davi. E aí a gente foi percebendo, e hoje a gente vê na prática que algumas medicações já diminuíram, a gente vê na prática a tranquilidade, sabe, essa linhagem ali muito mais tranquila. Porque quando eles têm essas alterações, né, que a gente fala que esse desregulo, às vezes até a altura de um som, ou às vezes a imposição de um não, hoje o Davi, a gente tem menos crises, ele entende muito mais, sabe? E aí essa sou eu. Eu sou uma mãe que vim, né, uma mãe típica, e que com um amor muito grande me transformei numa mãe atípica, né, uma mãezinha do coração. E eu trago a minha vivência do autismo para as minhas crianças de consultório. E eu acho que faz toda a diferença. E eu acho, doutor Luciano, que hoje a gente tem um fator que as nossas mãezinhas precisam entender e conseguir seguir essa alimentação. Na verdade, eu sou a favor de uma dieta sem glúten, sem lactose, sem açúcar para todas as crianças. Por quê? Porque a gente agora, além de lidar com algo, né, uma disfunção neurológica, algo que a gente precisa suplementar para deixar tudo muito equilibrado, nós vamos lutar contra a obesidade. E a obesidade, ela é um fator multifatorial e que na criança com TEA é muito mais acentuada e muito mais dolorosa. Então, uma boa alimentação, uma boa suplementação vai conseguir resguardar essa criança desse universo doloroso que é a obesidade. Por quê? Porque a gente sabe que muitas crianças, elas tomam antipsicótico, precisa tomar o ansiolítico, e isso é uma consequência, né? O peso, ele vem.
Então, quando a mãe traz essa alimentação, que já é um protocolo dentro do autismo, ela muda, né? E são muitos fatores para mudar. Eu não sei se você tem o conhecimento, mas uma das coisas que eu gosto de trazer e mostrar é a importância da troca da panela. Sair do Como assim? Teflon. Ah, Hoje a sei. gente tem, hoje a gente tem estudos que uma criança portadora do TEA, ela não pode utilizar uma panela com teflon, ela não pode utilizar uma panela de alumínio, ela precisa usar uma cerâmica. Por quê? Porque ela não vai liberar nada que vai alterar neurologicamente. E na prática, nós vemos estudos que isso acontece. Então, assim, essa troca, sabe, essas mudanças, a retirada do corante, retirada do açúcar, faz maravilhas. É verdade. Eu acompanho aqui e, e uma das coisas que eu coloquei como missão foi exatamente levar essas informações. E agora você está acrescentando mais algumas, Uhum, além, junto com a venda do produto. E mesmo uhum, quando a gente não vende o produto, está no nosso funil, está no nosso, nas informações que nós transmitimos no Instagram, no TikTok. uhum. Exatamente por quê? Porque eu acredito que a mudança da alimentação impacta diretamente na vida da criança, Muito. principalmente na vida das crianças que comem glúten o dia todo, alimentos processados o dia inteiro. E o Uhum, incrível é que muitas famílias, e famílias até de classe média alta, não uhum. sabem disso. Não Não, sabem. não sabem, não sabem. Então, eu coloquei isso como missão, entendeu? Coloquei como missão a gente proporcionar essa informação junto com o produto, junto com o lançamento, com a venda, Uhum. com a exposição do produto. E só os pais fazendo isso já melhora bastante. Já melhora muito. E eu costumo dizer assim, que se você precisar reservar algo financeiramente, reserve para a parte suplementar. Por quê? Porque isso daí é a base. O que você faz de investimento quando você usa um bom suplemento. E eu falo com propriedade porque eu estive ali. Então, assim, a escolha da matéria-prima faz uma diferença absurda. Você trabalhar com matéria-prima de qualidade, uma matéria-prima importada, com uma concentração, sabe, maior. A gente trabalha dentro do Neuromix a concentração máxima dentro do permitido para as crianças. Então, a criança ela vai estar bem suplementada. E a gente está tendo esse avanço. Agora, acho que 3 meses atrás, a Associação de Pediatria, ele solta um comunicado para nós que agora a vitamina D ela precisa ser suplementada até os 18 anos. Isso é um ganho. Sabe, assim, que nós da nutrição, quando você entra ali naquela parte ortomolecular, naquela parte ali integrativa, que você não avalia somente, né, um caso, mas todo, era uma coisa que eu batia na tecla com os pais. Vamos suplementar essa vitamina D. Não importa, não precisa, é só primeiro e segundo ano, mas a gente já tem estudos, a gente viu que a pandemia nos trouxe, a gente viu a evolução que a gente teve quando as brandes para nós podemos suplementar que é realmente validado. Então, assim, falar do Neuromix em propriedade de qualidade, eu vou falar para você, doutor, que foi a melhor escolha do local que você escolheu para produzir. E segundo, eu acompanhei aquilo ali e eu fiz pensando assim, não, é o meu filho que vai usar. Então, vai ser do melhor. Então, a sua proposta, quando chega ali, ela já chega muito validada. Então, eu posso dizer que realmente você é ali o precursor dessa nova visão. Que esses pais possam te ouvir, que eles possam estar ali, sabe, tendo o seu conhecimento e o seu direcionamento, que os benefícios vai ser incríveis. Uhum. E me diga uma coisa, quem foi a primeira pessoa a tomar o Neuromix? Ah, foi o Davi. Eu vou falar que o dia que eu trouxe Hum, para o Davi provar, ele falou assim: eu acho que eu tenho até o vidinho guardado, eu vou te mandar, doutor Luciano. Ele falou eu assim para preciso mim: também.
Você mandou para mim. Eu mandei, não mandei? Mas eu não sei se é o mesmo, mas você mandou um vídeo para mim. Eu mandei, né? Aí ele falou assim: isso é a coisa mais deliciosa. E a gente não fica sem. Depois você me presenteou e a gente tá aqui, olha, o Davi não fica sem tomar. E eu tenho a minha filha com TDAH. A minha caçula, ela tem 10 anos. E eu comecei a ofertar o Neuromix para ela. Uma E pergunta: o Neuromix para TDAH, só para pegar o gancho aí. pode ser, é isso que eu vou te falar. Ele pode ser indicado, ele pode ser aplicado. Porque eu vi uma diferença enorme em Maria Luísa. Maria Luísa, ela é uma TDAH que ela não é hiperativa, porém, ela desfoca na escola. E aí ela se frustra, porque ela propriamente já é autocrítica. E aí ela falava para mim, mamãe, eu não tô conseguindo focar, eu não tô conseguindo focar. E nós entramos com uma medicação, ela tomou Atenta. Mas eu achava assim, gente, parece que não tá indo, o que que tá faltando? E eu já suplementava com outras coisas, né? E aí eu falei, Maria, vamos utilizar o Neuromix. Em 15 dias, Maria Luísa é uma criança totalmente focadinha. E ela fala pra mim, mamãe, parece que abre a minha cabecinha. Por quê? Porque eu ofereço. E ela não toma uma dosagem muito alta, ela toma 10 miligramas do Atenta de manhã. E o Neuromix antes de ir pra aula. É outra criança. É outra. Ela tinha tido um decaimento aí nas suas notinhas. Fui na reunião semana passada, 9, 9,5, voltamos ao que era. Que Então, massa. eu posso dizer que se a gente aplicar no TDAH, é claro que é uma outra vertente, mas eu já vou, se eu puder te dar uma sugestão, já pense em um novo produto para o TDAH, sabe, ali com alguma coisa no NAC, alguma coisa ali, trazer isso aí, a gente vai ter muito benefício. Muito. Bora, bora, bora Bora, fazer. bora, vamos. Bora, Porque, olha, bora. é sucesso, Conversar com a é Andressa. sucesso. Vou conversar com a Andressa amanhã. Conversa amanhã. Eu creio, eu vou estar segurando a sua mão junto, prometo. Eu creio que vai ser sucesso. E vamos aproveitar aqui para falar um pouquinho assim sobre. Eu estava até conversando agora há pouco com minha social media e a gente Uhum. falando do preço, do valor final. E só para deixar registrado aqui, quantas vezes na hora de produzir o produto, a Andressa, que foi a nossa intermediária, né, de Sim, conversa, pediu para baixar o preço para colocar um produtos mais mais simples, barato? mais baratos. Nunca. Nunca tive esse pedido dela. Ela só falava assim, Fran, nós precisamos do melhor. Nós E foi precisamos o que a gente tiver de melhor no mercado. Porque hoje existe assim, doutor Luciano, e para quem está nos ouvindo, suplemento não é todo igual. A gente tem linhas de compras dessas matérias-primas. A gente tem canal azul e canal vermelho, a gente tem matéria-prima importada e nacional, e a gente sabe que de cada solo difere os nutrientes que a gente recebe. Então, eu posso comprar uma mesma matéria-prima de diversos fatores, diversas indústrias, né, que distribui para a farmacêutica e para a nutracêutica, e que ela não seria errada, mas ela não traria qualidade. E uma das coisas que foi que você mais pediu foi, eu preciso dessa qualidade. E é uma qualidade que o laboratório ele já trabalha, né, ali naquela linhagem. Mas às vezes a gente recebe, será que não pode, né? Não tem alguma coisa mais barata? E não estaria errado, mas essa biodisponibilidade, sabe, essa absorção toda que a criança teria, seria muito menor. Então, não, eu me lembro, e é uma coisa que a gente sempre comentou, foi que você não estava importado no valor, o que você queria era levar as qualidades de vida final dentro daquilo que fosse o máximo. eu já representei um outro produto no passado Uhum, e minha frustração foi que ele não apresentava nenhum resultado. uhum, E foi decepcionante isso. Então, eu abandonei essa fábrica, abandonei a metodologia, abandonei tudo. E eu, né, até por conta da situação que eu com meu filho, com meu histórico e tudo mais, e até por conta de eu descobrir que não existia nenhum bom suplemento no Brasil para crianças dentro do espectro autista, que eu resolvi trabalhar com esse nicho.
Assim, a minha preocupação foi desenvolver um produto que realmente trouxesse os benefícios prometidos. Sim. Porque, assim, como eu te disse, eu tenho quase 30 anos formado, eu formei em 97, eu estou com 29 anos formado, eu sou muito bem sucedido como dentista, estou bem sucedido financeiramente, pessoalmente, tenho uma família, tudo, mas eu tava me faltando algo agora para me voar mais alto do que eu já voei com odontologia, entendeu? E eu queria alguma coisa que realmente fizesse o bem. E quando eu vi essa lacuna, eu falei, poxa, não é possível. E aí vem uma pergunta para você. Eu vejo aqui nos comentários o pessoal falando assim: autismo agora é moda, é modinha, autismo agora está lançando suplemento. Muitas pessoas não são capazes de imaginar que o que a gente está oferecendo é mais uma solução, é uma inovação como muitas existiram para dar um alento, para dar uma ajuda, para proporcionar que crianças realmente regridem né, no seu grau de suporte, no seu nível de suporte, e permitir que pais e filhos tenham uma vida melhor dentro de casa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, entendeu? Até para dar uma resposta para alguns que falam que é moda, que não é. Não é. Hoje em dia, com tanta química, com tantos problemas que está tendo no mundo, o número de crianças nascendo dentro do espectro autista está aumentando muito. É uma a cada 30, era uma a cada 60, depois agora uma a cada 36, agora uma a cada 30. Doutor Luciano, eu vou falar uma coisa que às vezes pode, né, não quero que soa grosseiramente para quem está nos vendo, mas uma pessoa que diz que o autismo é modinha, que agora todo mundo tem um diagnóstico, ele não tem noção alguma, não tem noção alguma do que é ter um diagnóstico do TEA. Por quê? Porque esse diagnóstico, ele apresenta agora maior amplitude, porque eles estão sendo reconhecidos. Porque se você pegar históricos lá de trás, quantos adultos já era dentro do espectro e não tinha o diagnóstico correto e sofreram com isso. Então, assim, não é modinha. A gente tem que agradecer que a nossa medicina está evoluindo. Então, consequentemente, eu consigo olhar e consigo identificar e consigo nomear. Mas quantas pessoas já ficaram, né, dentro de hospitais psiquiátricos, e não era o problema? A gente via um autismo ali. Esses dias eu estava vendo um documentário de um hospital psiquiátrico que é de São Paulo e que ele foi desativado, e os casos que houve ali. É grotescamente, dolorosamente você assistir, porque ali você vê o quanto de erro nós tivemos no diagnóstico. Então, para esse pessoal que acha que é modinha, eles deveriam colocar a mão na cabeça e pensar assim: nós estamos evoluindo dentro da medicina, e hoje esses diagnósticos, eles vêm com uma potência muito maior, e vou além. Nós, dentro da nutrição, não é a minha área, não sou especialista nisso, mas eu trabalhei com uma nutricionista geneticista, e as nossas conversas eram o quanto o teste genético pode ajudar esses pais a perceberem qualquer coisa. Dentro da nutrição, hoje a gente consegue encapsular um gene e deixar ele dormindo ali. Então, a gente sabe que o autismo, ele tem a sua parcela genética, ele tem a sua parcela externa, que pode vir de medicamentos, algumas coisas, e a gente sabe que esses diagnósticos, eles vão aumentar. Então, assim, por isso, doutor Luciano, que eu sempre bato na tecla, que se a mãe, desde a nutrição materna, for bem assistida, vamos dar um exemplo. Hoje, a gente fala de uma suplementação, né, ali materna infantil. Para você ter uma ideia, folato, que é a vitamina B9, ela é 400 microgramas diário. Uma gestante, se ela, por acaso, esquecer de tomar a vitamina dela hoje, e ela tem ali as 400 miligramas de folato, e ela tomar no dia seguinte, ela vai estar tomando 800 microgramas. E isso já pode nos trazer uma criança dentro do espectro autismo. Por quê? Porque é o excesso. E hoje, dentro da nutrição, dentro da nutrologia e da área médica,
quem é dentro dessa área já sabe que a suplementação ela precisa ser muito correta. Ela tem que ter um nível bom de ômega 3. Na minha época, que eu engravidei, da Laura, que hoje tem 15, não tinha ainda o ômega 3, então tem evidência. Eu tomei o fosfolipídio de caviar. A Laura Beatriz, ela nasceu com nível de conexão, de cognitivo muito grande. Hoje ela é uma adolescente muito inteligente devido a isso. Maria Luísa, eu tive uma gestação muito difícil porque eu tive meningite. Então eu tomei muita medicação. Quase perdemos ela. E o médico falou para mim: olha, ela pode vir com alguma alteração, ou neurológica, ou na parte da visão, ou na audição. E vem a Maria Luísa agora, que a gente tem esse diagnóstico há 1 ano e meio de TDAH. Então aquilo ali, porque eu tomei muita medicação. Então, ela podia modificar alguma coisa. Então, se eu tivesse estruturado, de repente, dentro do hospital, tivesse me dado uma estrutura medicamentosa, mas também suplementar, eu poderia ter evitado um diagnóstico hoje de TDAH. Então, assim, a gente sabe que não é moda. É até é um ultraje falar isso, né? E a suplementação, ela precisa, porque uma que a gente não consegue adquirir tudo dos Muda a alimentos, vida, muda a né? vida, Muda muda a a vida, vida. muda a vida. São outras crianças. Eu tenho eu vou fazer um comentário só. Eu estava vendo um corte de Pablo Marçal, e Pablo Marçal falando da diferença de vencedores e campeões. Aham, Campeões é aquela pessoa que vai ter uma medalha, tipo uma medalha olímpica. Foi aham, campeão do mundo, ganhou uma vez, 2 vezes, e os mega que ganham várias medalhas. Mas só em ganhar uma, você já é um campeão. aham. Vencedores é aquele cara que vence todos os dias, que Todos os bate a dias. meta todos os dias, que cumpre. Então ele fala: eu sou um vencedor Aham, e eu não faço questão de ser um campeão, porque campeão você vai passar a vida inteira para ser um campeão. E é interessante que a gente estava falando de suplementação em atletas e eu estava falando de suplementação de alimentação até na pecuária. Tanto um quanto o outro, você só consegue chegar lá no ponto máximo se tiver uma alimentação excelente. aham. Desde o dia que nasceu, praticar esporte, Sim. no caso de um atleta, praticar esporte, alimentação, para ele Aham. conseguir bater e se tornar o melhor em alguma coisa. Isso vale até para a pecuária. Animais que não se alimentam, passam fome por algum motivo durante a infância, não vão se tornar campeões também adultos. E isso Sim. reflete muito o pensamento aí da questão da suplementação, porque tem tudo a Sim. ver com Tem. crianças, com bebês e com formação, e tem tudo a ver com o resultado final que cada um vai tomar. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta: o Neuromix está recomendado para qual idade? Porque no rótulo está de 3 a 10 anos. Sim. Assim, eu lembro que quando a gente discutiu, eu falei: eu quero um produto para pegar bem na janela do desenvolvimento. Uhum. Porque quando pegar na janela do desenvolvimento, vai criar muito mais conexões cerebrais, muito mais neurônios, isso vai permitir realmente um reflexo, um resultado muito melhor. Mas me fale um Aham. pouquinho, ele está indicado para que idade? Ó, na verdade, a indicação que ele está no rótulo é uma indicação que a gente precisa estabelecer, porque é determinado pela Anvisa. Hoje a Uhum. gente sabe que a Anvisa ela tem melhorado em vários aspectos, a gente está tendo uma evolução muito grande. Então, ele entra nessa janela de 3 anos a 10 anos, porque é determinação da vigilância sanitária. Então, ele não pode ser abaixo de 2 anos, porque aí a gente entraria ou numa legislação de 0 a 2 anos, ou de 3 anos a 10 anos. Mas não impede, doutor Luciano, de uma criança de 2 anos tomar o Neuromix. Tá? Ele não vai ter ali, vamos dizer, ele não vai ser prejudicado, ao contrário. A gente vai ter um aporte muito grande desde esse início. A nomenclatura que está no pote é porque a gente precisa colocar, a gente precisa determinar. Então, por quê? Porque ali a gente sabe que a poda neural ela vai acontecer ali de 1 ano para 2 anos, né? Só que essa poda neural, a gente não pode começar com um suplemento alimentar de 1 ano para cá, senão ele não entra como suplemento, ele entra como ainda na parte materno.
E aí seriam outras coisas para se pensar. A gente não conseguiria trazer essa quantidade máxima de nutrientes que a gente trouxe, ela teria que ser menor, porque o público de idade seria menor também. Então, aquela nomenclatura de 3 a 10 anos é Então, porque assim, a uma Anvisa criança, determina. se uma criança já tiver o diagnóstico e tiver 1 ano e meio a 2 anos, eu poderia recomendar uma dose menor? Ou seria a Poderia. mesma dose? A gente tem que pensar assim, ó, como que é essa criança de 1 ano e meio, 2 anos? Porque se eu penso numa criança que ela tem uma deficiência de ferro já acentuada, que é característica de uma criança TEA. Se eu tenho uma criança que ela tem ali um fator, muitas das vezes a criança autista, ela tem a intolerância da molécula de lipídio. Que isso traz para nós na prática clínica? É aquela criança que não pode misturar algo de leite com algo fonte de ferro, uma carne, por exemplo. Eu não posso ofertar uma carne e depois do almoço ofertar um sorvete. Falando a nível de criança. Muitas das vezes, essa molécula, ela faz o quê? Traz vômito. Essa criança, se ela tem essa deficiência, se ela apresenta essa lentificação dessa molécula de lipídio, ela vai ter uma quantidade muito maior de ingerir uma comida e botar para fora. Então, nutricionalmente falando, ela já vai ser deficiente, porque ela não conseguiu absorver o nutriente daquela alimentação. Então, ela está deficiente naquele período. Então, eu indicaria. Eu, como profissional, eu já indiquei para crianças de 2 anos tranquilamente, na mesma dose. Na mesma dose. E crianças Aham. acima de 10 anos? A gente poderia. Qual que é? É um scoop para É um 200 scoop de ml? 5 gramas. 5 gramas, né? Para criança acima de 10 anos, a gente poderia pensar em dobrar essa dose. 2 scoops para 200 ml de água. Pensando ali numa entrada na puberdade, na pré-adolescência, de 10 aos 11 anos, as meninas já vão entrar, já encaminhar para essa primeira menarca, muito mais rápido que os meninos para o início, né, da puberdade. Pensando nisso, a menina autista, ela vai precisar de um aporte maior nutricional, porque ela está entrando numa área, uma questão hormonal que vai estar desregulada. Ela vai ter nível de irritabilidade, de tranquilidade, ela consegue transitar, né, nesses momentos. Então, a gente pensando nessa deficiência desse período, eu dobraria. Como nutricionista, eu dobraria a dose. E aproveitando o gancho aqui que você fala, que você falou sobre a Anvisa, a pergunta frequente que nós temos aqui é: vocês são registrados, o Neuromix é registrado na Anvisa? Aí eu falo para todo mundo, gente, o Neuromix é 100% regularizado na Uhum, Anvisa. Por quê? Por conta da resolução 240 de 2018, que aham, ele impõe ingredientes seguros, consagrados e com dosagens comprovadas. Por isso aham. que não há a necessidade de ser registrado. Registrado. Ele Porque é ele entra na categoria suplementar. Uhum. Uhum. É que assim, ó, a gente tem o costume de Mas falar, ele é só, registrado? só, Ah, só para pegar o corte, perdão. Aham, fala um pouquinho aí sobre isso, entendeu? tá, Para pegar o vou corte. falar. Tá bom. O Neuromix ele é regularizado na Anvisa. Ele precisa ser registrado? Não, gente, deixa eu falar para vocês. Nós não estamos falando de um fitoterápico e não estamos falando de um medicamento. Todo suplemento, primeiro vamos explicar o que é um suplemento. Suplemento é aquele aditivo, vamos supor, vamos falar aqui da carne. Se você quiser consumir 28 gramas de zinco, você tem que consumir o quê? 1 quilo de carne. O que nos permite ter esse 1 quilo de carne em zinco? Uma cápsula de 28 miligramas de zinco. A dose mínima, né, estabelecida ali, ela começa a 7 miligramas e a gente pode, que já é o valor, né, de 100%, mas para você consumir o que daria em 1 quilo de carne, 28 miligramas. Suplemento é isso, é você tirar o aditivo do alimento, aquele nutriente, e liofilizar ele, deixar ele na forma de pó e trazer para dentro de uma cápsula. Um fitoterápico é diferente.
O fitoterápico, você precisa extrair um aditivo, tanto é que existe hoje para um profissional ser qualificado para indicar a fitoterapia, a gente precisa passar numa prova. Por quê? Porque o fitoterápico, ele já precisa de registro. Eu posso matar uma pessoa usando um fitoterápico. E um medicamento, ele vem para quê? Para medicar. Existe uma dor, o medicamento vai ali e alivia aquele sintoma. Fitoterápico e suplemento, ele vai fazer o quê? Ele vai na causa do problema. Então, suplemento vem de alimento. Tudo que é alimento não precisa de registro. Então, assim, nós não precisamos ser registrado. Só que assim, pessoal, para um produto ser vendido hoje dentro, né, do comércio, que nem o Dr. Luciano tem, o Neuromix, a empresa que produz, que é um laboratório nutracêutico, ela precisa passar por diversas regulamentações. Então, a gente não conseguiria produzir o produto se essa indústria não tivesse já com todas as validações. A gente não está falando só de alvará, de vigilância, não. São várias coisas. Tanto é que nós temos o nosso químico que cuida dessa parte. Então, o suplemento nosso, ele está dentro de um banco de dados, ele foi notificado para a Anvisa tem essa documentação, então a gente não precisa de registro, a gente só precisa de notificação. Por quê? Porque ele não é remédio, não é fitoterápico, ele é um alimento. Você vai estar ofertando para sua criança aquilo que ela deixa de comer. Tanto é que ali a gente coloca o máximo, por quê? Porque ela pode não consumir a alimentação, pegar ali 20, 30%, e o restante vai vir de suplemento. Então, por isso que o Neuromix ele não é registrado, ele é liberado, licenciado pela Anvisa. Então, primeira coisa, a gente não produz um produto sem essa liberação. Perfeito, perfeito. Entendeu? Essa é uma dúvida muito comum entre os clientes, né, as pessoas, principalmente entre os afiliados. Porque entre os afiliados que o Neuromix tem muita nutricionista, tem médicos, tem farmacêuticos, tem pessoas que entendem um pouco, já entendem um pouco disso e ficam perguntando. Outra coisa que eu queria conversar com você é sobre a fórmula do Neuromix. Porque no mercado, Fran, o ômega 3, ele só é vendido em cápsulas. Nos supermercados, nas farmácias. E a gente conseguiu colocar o ômega 3, assim, que é o suplemento mais básico para a memória, para a inteligência, para o desenvolvimento cerebral, entendeu? Eu lembro que minha mãe me dava biotônico Fontoura, aqueles produtos antigamente, e eles eram a base de ômega 3. E a gente conseguiu impor isso. Né? Me fale um pouquinho sobre a forma e me fale um pouquinho sobre o formato do Neuromix, como ele é inovador nesse sentido. A gente trouxe, na verdade, para o Neuromix, a fórmula magistral. O que é fórmula magistral? É aquilo que tem de mais, como que eu posso falar? É aquilo que é de mais sublime dentro de uma farmácia de manipulação, dentro de uma indústria. Então, já há algum tempo, existe o ômega 3 em pó. Por quê? Porque a gente tem fontes diferentes de ômega 3. A gente tem a fonte do ômega 3 proveniente de peixes, né? A gente tem fonte de ômega 3 proveniente dos vegetais, né? Ali das algas, das linhaças, das sementes. E o Neuromix, a base dele é em pó. Por quê? Porque a gente extrai o ômega 3 dessa alga do mar. Então, ele retira, liofiliza e ele tem em pó. Ele pode ser também retirado, às vezes a gente tem fonte da linhaça. Linhaça é fonte de ômega 3. Então, a gente consegue, dentro da indústria alimentícia, a gente consegue tirar esse ômega 3 dali e fazer em forma de pó. É mais caro? Muito mais caro. Porque hoje a gente sabe como que é a indústria do ômega 3. Existe no Brasil, se eu não me engano, 2 empresas que distribuem as cápsulas de ômega 3, tá? A nível de medicamento, a nível de nutracêutico, qualquer lugar, elas vêm de 2 empresas destinadas. E aí existe aquela coisa, aquele que
está em contato com a claridade, existe aquela empresa que não tem o cuidado de armazenamento, não é que não seja um cuidado, mas ela vai fazer o armazenamento que está previsto ali. É isso que diferencia o potencial, os ISOs de cada um, as etiquetas de cada um, a importação de cada um. E o em pó, ele precisa passar por um processo muito maior. Hoje a gente tem uma única indústria que ela vende o ômega 3 em pó. Então você imagina hoje no mercado como que isso Volta não só é um pouquinho. caro. Hoje, volta só um pouquinho. Hoje só tem uma indústria que travou um pouquinho. Só tem uma indústria que vende ômega 3 em pó? Sim, em pó, só. Dentro do Brasil, sim. E nos Estados Unidos, Responde de novo, que travou de novo. travou? Só. Então tá. É sim, dentro do Brasil a gente só tem uma indústria, né? Um fornecedor de ômega 3 em pó, somente um. Então aí você já tira o quanto é difícil, o quanto é. E outra, a título de curiosidade, se nós não estamos legalizado e liberado pela Anvisa, isso acontece, tá? Essa regulamentação anualmente. A gente não pode comprar o produto. Então, por exemplo, se o meu laboratório que eu trabalho, ele não está liberado, eu não posso comprar o produto, a gente não consegue as liberações, então não se vive, né? Não se produz. Então, essa fiscalização, ela está com nós a cada 6 meses. Então, ele vai lá, pega o laudo do produto para nós produzir o Neuromix, toda a matéria-prima é laudada. Hoje, graças a Deus, a gente pega o laudo, encaminha dentro da Anvisa, é tudo sem muito papel. Mas eu sou de uma época, 16, 17 anos atrás, que cada dossiê que a gente entregava na Anvisa era gigantesco, porque era laudo de pote, laudo de cápsula, laudo até da luva que o pessoal que manuseava tinha, a gente tinha que colocar nesse laudo. Então, hoje é online, fica mais fácil. Mas toda a matéria-prima, ela é laudada, toda a matéria-prima que é utilizada no TEA está lá na Anvisa. Então, por exemplo, vamos sair um novo lote, novo laudo, nova análise, tudo de novo. Uma coisa que eu observei é que o Neuromix não gerou reações alérgicas. Eu só Não. tive um caso só das centenas de potes que a gente vendeu, que a mãe achou que ele foi um produto muito forte, porque, entendeu? Até eu conversei com você sobre isso. Mas aí Conversou. eu diminuí um pouquinho a dose, foi introduzindo, e depois eu entrei em contato com ela e falou, não, agora está 100%. Às vezes aconteceu isso porque a criança não teve contato com outro suplemento. Então, pensa comigo, se eu tenho uma criança que ele tomou só uma vitamina A em gotinha, uma vitamina D, e ele não tomou algo assim, principalmente em crianças que não têm contato a refrigerantes, a sucos, por quê? Porque eles não têm contato a nada que seja externo. O Neuromix, a base do nosso corante, ele é natural. Então, não tem como. Se eu não me engano, é o urucum. Eu não posso afirmar agora o que a gente utiliza no TEA. Não estou aqui com a tabela nutricional. Mas a gente utiliza o corante natural. Então, ele dá aquela coloração bonita, ele dá aquela cor que chama muita atenção. A gente traz ali aquele aroma gostoso que faz a diferença. As crianças querem tomar inteiro, né? Me fale um pouquinho também sobre o sabor do Neuromix. O Porque o sabor sabor dele foi você que decidiu aí. foi. Aham. Eu pensei em algo assim. A gente já vai estar trazendo e evitando para essa criança algumas coisas que na infância dele vai ser tirada. Eu tenho não sei se o nosso tempo permite, mas muito rapidamente, eu tenho Permite. uma paciente que ela, 50 anos, magra, faz atividade física e trouxe o filho dela, 30 anos, para consultar comigo. Uma obesidade grau 3. E quando eu faço os meus atendimentos, eu preciso entender o que gerou esse adulto a chegar nessa obesidade. Para mim, nutrição não é só cálculo. Eu quero entender e saber todos os aspectos. E eu fazendo as perguntas, né, e entendendo, ela falou assim para mim, Fran, eu vim de uma família onde o meu café da manhã era cuscuz. A gente não tinha doce, nós não tínhamos bala, refrigerante uma vez no ano, veio do Nordeste.
E ela falando assim para mim, e aí eu vim, começo a me estruturar, me formo, e aí eu quis dar para os meus filhos o que eu não tive. E eu perguntei para ela, o que que você não teve? E ela falou, não tive Danone, não tive Todinho, não tive nada. E aí eu dei para ele o que eu não tinha. E eu falei, você consegue entender que aquilo que você não tinha te salvou? Que hoje você já tem 50 a mais, com uma qualidade de vida que o seu filho com 30 anos não tem? Por mais lindo que seja o seu amor de ofertar algo, né, presunto e queijo todo dia, você, de uma forma indireta, trouxe para ele o estado que ele está. Então, assim, engana-se o pai e a mãe que acha que a criança precisa de tudo que seja fora de uma alimentação real. E aí, naquele processo, hoje ele já eliminou os 20 quilos que ele tinha que perder, a gente já conseguiu introduzir de novo aquela comida de verdade. Então, quando eu pensei no Neuromix, eu pensei justamente naquela mãe que às vezes pensa assim, nossa, mas meu filho não toma um suco de caixinha, não toma um nada. E aí, outra criança está tomando, ele não tem acesso a isso. Primeiro, ele não precisa ter, porque aquilo ali não vai gerar vida para ele. A gente vai gerar ao contrário. Nós vamos reduzir os anos dessa criança, é o que eu falo, né? A obesidade infantil, ela cresce todo dia. E aí, quando eu pensei no Neuromix, eu pensei, bom, desculpa. Eu falei, vamos trazer algo para essas mães acalmarem o coração, porque a gente tira tudo, né? E essa criança vai ter aquele gostinho de infância, vai ter aquele gostinho de infância mesmo. E aí eu pensei no sabor do Neuromix, para trazer ali aquele cheirinho, sabe? É, de cuidado, porque queira ou não queira, as nossas avós faziam isso, né? Eu, até hoje, eu chego na minha avó, gente, e ganho pirulito da minha avó. Ela vem, coloca na minha mãozinha, fala, fia, leva para as meninas e pega um para você. Então, assim, isso é cultura, né? É cultura. Por exemplo, e nas crianças que têm muita seletividade alimentar, que estão muito, que assim, algumas mães me relatam exatamente isso, entendeu? Uhum. Na E seletividade, né? algumas têm resistência por conta do sabor, e, e algumas ficam assim, pô, será que ele vai tomar? Será que ele não vai tomar? Será que ele vai gostar? Será que ele vai rejeitar? Ó, a seletividade é uma das coisas que mais dificultam as mães, né? Essa seletividade de cada criança. Se nós pegarmos 1.000 crianças dentro do espectro, a gente vai ter 1.000 crianças diferentes. Quando eu falo diferentes, é no sentido realmente, tem crianças que comem só sólido, tem crianças que só quer pastoso, tem crianças que não mistura os dois, tem crianças que diferem de cor, né? Só que aí, o que eu falo para as mães de crianças seletivas? A gente tem que avaliar como que tá. Ela está sendo assistida por TO, ela está sendo assistida ali para essa introdução, porque a TO, a FONA, ela vem para isso, para ajudar essa criança a ter ali no período da óreo de repente, uma contratura melhor, uma deglutição melhor, um acesso do alimento melhor, né? E a terapia alimentar dentro da nutrição, eu acho que ela deveria ser muito mais ampliada, porque é isso que a nutricionista faz. A gente tem nutricionista de consultório que só trabalha com terapia e ela vai introduzindo esses alimentos até fazer a criança conseguir se adaptar e tomar. Então, a primeira coisa que eu pergunto para essa mãe que tem esse medo é como que a criança está? Ela está bem amparada nessas terapias? Porque se ela tiver, ele vai conseguir tomar. Sabe, assim, porque às vezes a cor não agrada, né? Às vezes eles não gostam, às vezes o cheiro. Então, assim, o que eu vou sugerir isso é benéfico. É a mesma coisa, às vezes, do remedinho que ele tem que tomar para dormir ou para alguma outra coisa. Ele precisa. Então, vamos tentar trabalhar isso, essa oferta. Dentro da nutrição normal, a gente só considera um alimento que uma criança rejeitou se a gente ofertar 10 vezes. Ofertou 10 vezes, a criança não comeu, ela tem uma seletividade, ela tem um rejeito desse alimento, né? Então, para essa mãe, eu diria como que tá? É possível? Porque às vezes não vai ser possível.
E por quanto tempo eu devo sugerir o uso do Neuromix? Vamos supor, uma criança de 2, 3 anos, já tem um diagnóstico. Quanto tempo essa criança deve fazer a suplementação? Eu gosto muito de fazer rodízios de suplementação. Eu sugeriria ali 120 dias suplementando, descansa 30. 120, descansa 30. Porque aí a gente dá uma tranquilidade para o corpo. Se a gente já bateu aquele limite, ele pode baixar. Ele bate de novo, ele baixa um pouquinho. Ainda mais uma criança que a gente tem o fator imunidade, né? E muitas das vezes, dentro do espectro, a gente tem aquela criança que ela é recorrente em alergias, na via respiratória, ela sempre tem alguma coisa. Então, eu suplementaria 120 dias, descansa 30. 120, descansa 30. Uma das coisas que eu mais falo aqui, Fran, é que o Neuromix ele potencializa as terapias. Sim. Ele potencializa as terapias. Crianças suplementadas, crianças bem alimentadas, né, tirando aqueles alimentos que inflamam o corpo, quando são bem suplementadas e faz a terapia, elas têm uma resposta muito melhor. Mas me Sim. fale um pouquinho aí sobre a sua opinião sobre isso. Olha, a gente tem que pensar que uma criança em terapia, ela não tem um dia só, né? Ela tem vários, a vida delas é cansativa e desgastante. E muitas das vezes a gente ainda fala dentro da seletividade. E elas não vão conseguir bater vitaminas, elas não vão conseguir bater minerais. Então, a criança suplementada diariamente é uma criança nutrida. Nós não comemos todos os dias, né? Nós não temos o hábito de levantar todas as manhãs e tomar café. Se ele não tiver trazendo dentro dessa rotina uma suplementação para gerar energia, porque a gente fala de uma B12, a gente fala do ômega, são essenciais para desenvolvimento neurológico. Então, eu sou a favor de uma suplementação sempre, sempre. Ainda mais em terapia. Eu costumo usar uma analogia quando eu falo da suplementação, da pessoa que vai para a academia. Aham. E eu já fui para a academia várias vezes, passo um tempão lá malhando, e não vejo muito desenvolvimento. Você vê que melhora, mas Aham. não fico bombado igual o pessoal lá bombado. Por quê? Porque você tem que ir para a academia, faz diferença quando você vai para a academia e tem um personal, Aham. faz a total diferença quando você vai para a academia, tem um personal e toma os suplementos certos para ficar bombado, igual todo mundo bombado que está lá na academia toma. Isso, e a dieta certa. Porque E a também não dieta, não, a adianta alimentação, suplementar e e a ter um alimentação. personal e não comer, não é? Dormir também, tem que dormir. Dormir, o sono. Todo mundo acha Isso. que o sono não, né? E por isso que quando eu falo do Neuromix, eu falo de, assim, ó, o Neuromix não vai fazer milagre, a gente não está vendendo Não, sono. A não. gente a gente está vendendo um suplemento que, junto com a mudança alimentar, vai trazer Qualidade de vida. uma qualidade de vida e uma atenuação, uma melhora dos sintomas, de 40% a Muito. 80%. A gente tem que pensar assim, ó, E se. esse número eu não peguei de você, não. Esse número eu peguei de vários outros especialistas que falam Aham, exatamente isso. isso. Melhora Sabe de por 40% quê? a 80% dos sintomas. Isso. E ele vai melhorar, e vai melhorar mesmo. Por quê? Porque a gente já sabe que dentro do espectro precisa ter suplementação. Eu posso até, o que eu vou falar aqui pode soar, assim, até, vamos dizer assim, estou sendo superior, né? Não, não é isso. Mas eu posso te falar uma coisa? Sim, Se todos acreditassem no poder de uma alimentação e de uma suplementação, nós teríamos uma queda significativa em muitos sinais. Muitos sinais. A gente já sabe, tem profissionais grandes doutores, que eles falam da suplementação dentro do autismo com tanta força que é lindo de se ver os resultados que eles trazem. Tem uma doutora que eu até me inscrevi agora numa especialização dela, doutora Tatiele, ela está nos Estados Unidos. E ela é mãe atípica,
E é sensacional. Os vídeos dela Ela são é, maravilhosos. não é? E eu São me inscrevi, maravilhosos. eu vou fazer essa especialização, por quê? Porque ela traz dados, ela traz fatos, ela traz artigo, e tá ali, ó. O filho dela melhorou com suplementação. E eu costumo dizer para as mãezinhas minhas, né, de consultório, eu falo, olha, eles podem tomar uma carreta de medicação. Se não suplementar, não vai conseguir evoluir. Por quê? Porque a criança com TEA, ela precisa sim da medicação, mas ela precisa muito mais do nutriente, que é o que vai equilibrar tudo. E outra coisa também é o seguinte, o Neuromix, o que eu falo para todo mundo é que ele é completo. Pelo menos em Aham, comparação a qualquer outro suplemento, mesmo até alguns indicados para quem está tendo aham. espectro, você vê que é complexo vitamínico. É Falta, complexo vitamínico. falta o que nós temos, entendeu? Falta. E fala um pouquinho sobre a fórmula do Neuromix, assim, no sentido mais específico. Eu sei que ele tem ômega 3, vitaminas B6, B9, B12, selênio, Aham, magnésio, é, zinco e inulina. Mas, por uhum. exemplo, ferro, deveria ter, não deveria ter? Está faltando alguma coisa na forma do Neuromix? Fala Ó, para o quem tem ferro ele é muito essa dúvida. individual. Ó, vamos falar assim, a gente poderia até ter colocado ali o ferro. Pensei, quando a gente formulou ele ali, né? Pensei, bom, por que não? Ou por que sim? Só que a criança, dentro do espectro, a maioria, vamos falar de 90%, precisa de uma suplementação de ferro. A gente sabe que o ferro é indigesto. Então, o que que acontece com o ferro? Se a gente colocasse ali a quantidade necessária dentro da faixa de idade, a gente poderia comprometer todo um produto. Por quê? Porque a quantidade suplementar do ferro é individual para cada criança. Tem médicos que preferem na gotinha, tem médicos que preferem no sachêzinho, saborizado, mas ele precisa ser tomado longe de algumas vitaminas e longe de algumas refeições. E a gente não queria deixar o Neuromix ali, tipo, intitulado, não, você tem que tomar 2 horas antes do almoço ou 2 horas depois do café da manhã, com o ferro que já vai ser um suplemento na vida do seu filho, né? Então, quando a gente pensou nessa base, o que que eu pensei? Parte neurológica, complexo B. Você pode ver que ali a gente tem a B6, a B9 e a B12. É a tríade de um cérebro funcionante. E eu vou além, tá? Eu, no meu consultório, eu ainda. Eu já indiquei o Neuromix, já teve pacientes meus que já compraram. Eu passo ainda, se for adulto, tá, gente? Não tô falando de criança. Eu ainda passo o trio das B12, hidroxiciano e metil, para potencializar ainda mais. Deixa eu te falar, travou Tá, uns 20 segundos. Lá tá no seu bom. Então, consultório, no meu consultório, para adultos, tá? Não para crianças. Eu tenho adultos dentro do espectro. Eu ainda, além de indicar, né, o Neuromix ali, eu ainda passo uma tríade da vitamina B12, que é a metil, a hidroxi e a ciano. Então, assim, por quê? Porque não tem bom funcionamento cerebral se a gente não tiver essa metabolização. Precisamos de B6 para potencializar B9 para B12 chegar na criança. E aí a gente trouxe o zinco que eleva essa imunidade, que faz essa criança a ter uma proteção. A gente trouxe selênio, que é fundamental. Então, assim, a fórmula do Neuromix, ela está completa. Por quê? Porque ela é a base de um bom funcionamento neurológico. E é isso que a gente quer. Por que bom funcionamento neurológico? Porque grandes partes dos sinais acontecem ali. Eu percebi no Davi, isso é algo particular, ele tinha uma ecocalia ali, uma repetição, e que depois do Neuromix ele não tem mais. Sabe, assim, não os flapzinhos, que ainda existe, mas ele tinha sabe, uma repetição que não tem mais. Ainda essa semana, a psicóloga deu a devolutiva, aí, né, a mãe do Davi mandou para mim, e aí falou, olha isso aqui. Então, a gente teve um benefício significativo dessas ecocalias, né, dessas repetições. excelente, excelente. Fran,
você quer falar mais alguma coisa? Você acha que está faltando aí alguma informação que eu, público, que as mãezinhas atípicas precisam saber? Eu acho que vocês não devem perder tempo, porque a solução às vezes está ali, ó, no nosso olho, na tela. Então não perca tempo. Você que já está utilizando, você que é prescritor, você que está ali, não tenha medo de prescrever, não tenha medo de indicar, não tenha medo de usar. A gente só vai ter benefício. Então, assim, aliando ali a alimentação, aliando a suplementação, coloquem seus filhos em atividades físicas, mesmo que a terapia já seja exaustiva, sabe? Uma piscina, alguma coisa, para que a gente una, sabe? Tudo isso e os benefícios apareçam. E não perca tempo, gente. O Neuromix está aí. Chegou, né, doutor Luciano? Eu costumo dizer assim que ele chegou, ele está aqui. E outra coisa, ó, eu não sei se eu falei para você, o nosso sistema de logística é maravilhoso. Hoje o Neuromix está em 10 regiões metropolitanas. Nessas 10 regiões metropolitanas, a gente entrega em 24 horas. Nós entregamos em todo o Brasil. Então, como ele está espalhado pelo Brasil, ele chega mais rápido em qualquer cidade do Brasil. Entendeu? Eu já estou fazendo um novo lote agora, estou conversando com a Andressa, e assim, provavelmente eu já vou colocar em mais cidades. Então, isso vai ser sensacional. É bacana isso. Viu? Isso é muito bacana. Esse Isso sistema. é muito importante, traz muita garantia, né? Porque, acabou, tá acabando? Não, mas eu sei que dentro de 2 dias está aqui, dentro de 3 dias está chegando. Então, isso já é um conforto que às vezes nós não temos com outros suplementos. E logística é tudo, porque hoje eu É tenho tudo. clientes de Manaus, eu tenho clientes do Maranhão, eu tenho clientes que comprou do Acre. Então, você tem que ter um sistema capaz de entregar o produto. De entregar e fazer a diferença, né? Fazer E a fazer a diferença. diferença. Eu costumo dizer, doutor Luciano, que você acertou muito, sabe? Assim, você teve uma assertiva muito grande, um Eu trabalho muito bonito, né? Muita verdade. Eu acho que o que faz a diferença é a verdade. Então, se vocês precisarem de algo mais, eu garanto que o doutor Luciano está ali, olha, para fazer acontecer, para ter, né, os profissionais, tem a nutricionista que pode falar, que pode indicar. Eu não sei ali se você tem essa interação, de repente, doutor Luciano, uma ideia, essas mães, né, que precisarem ali de um acompanhamento, sabe? Muito maior na parte da suplementação. Eu creio que você já deve pensar em outras coisas para agregar esse trio do Neuromix. por exemplo, Pense, por exemplo, trazer algo ali para a parte da respiração. A gente hoje está aí com o NAC, que veio para fazer uma diferença enorme dentro, e a gente sabe que crianças com TEA, elas têm uma dificuldade muito grande na parte respiratória, sabe assim? Podia pensar em algo para trazer para essas crianças, porque eles ficam doentes com uma quantidade de vezes maiores. Por quê? Porque a gente tem ali o muco muito presente, né? Então, assim, eu de você já ia pensando, já pensa no TDAH, elabora algo voltado ali que a gente consegue fazer, sabe, incríveis mesmo, e pensa algo na parte respiratória, imunidade. Eu acho que hoje o que eu vejo, muitas crianças dentro do TEA sofrem com gripes constantes, com, sabe, problemas respiratórios, sinusite, e aí eles geram uma apneia, que depois dessa apneia a gente já tem um sono alterado. Então, assim, eu acho que é um caminho legal para você pensar. tá ótimo. Ótimo, E eu fico muito sensacional. feliz pelo convite, eu fico Opa. imensamente feliz de saber que eu tive uma pequena participaçãozinha nesse projeto todo aí. Não, você foi a mãe aí, a pessoa que realmente desenvolveu tudo isso, entendeu? Obrigada, Desenvolveu esse produto fantástico que está transformando e mudando muitas vidas. Eu obrigada. só Eu tenho a fico agradecer a feliz. você. Eu fico Certíssimo. feliz. Também aqui, viu? Muito Um grande obrigado. abraço para Muito você, para obrigado por sua você disponibilizar seu esposa. tempo. Obrigado por você ter feito aí
desenvolvido o Neuromix, usado o seu conhecimento para isso. Qualquer Obrigada, eu coisa, que estamos agradeço. aqui. Eu também. Qualquer coisa, estou aqui. Tá bom? Um Tá ótimo. abraço para você, para sua esposa, para o seu filho e para nossa comunidade, né? Do TEA, do Neuromix. Um beijo, um abraço para todos vocês. E doutor Luciano, deixa meu Insta, se eles quiserem me seguir, vai ser um prazer ter eles por lá. Vou deixar. Tá Não, bom? eu divulgo o seu Insta. Ai, que bom, Eu sempre fico divulgo e feliz. tal. Pode ficar tranquilo, que agora vai ficar mais fácil, porque antes você saiu da indústria, entendeu? Eu fiquei meio assim. E você sabe o que aconteceu? Eu vou falar para você o porquê que eu saí da indústria. Eu fui contratada, o primeiro contrato meu para a indústria foi para desenvolver uma parte de um jogador de futebol que quis fazer ali uma parte de solúvel e eu fui contratada. Eles adoraram o meu trabalho e eles me mandaram uma proposta irrecusável, doutor Luciano. Só que qual que é o problema? Eu estou no Paraná e o laboratório em São Paulo e eu não conseguiria, naquele momento, prestar o serviço que eles queriam. E aí eles falaram, então vamos encerrar o seu contrato e vamos ver como que a gente fica aí esses 2, 3 meses sem você. Mas com 1 mês e meio eu já voltei internamente e aí a coisa foi acontecendo e agora a gente fez um outro contrato em que eu possa cumprir. Por quê? Porque eu tenho a minha clínica, eu atendo numa clínica psiquiátrica, então assim, eu não consigo, né? Então, além dos 2 dias que eu fico pela empresa no full time, eu não consigo mais. E eu voltei, e agora eles ajustaram ali, mas eu sempre estive ali, e garanto que estarei por muito tempo agora. Perfeito, perfeito. E minha social media me chamou a atenção que nós batemos aqui 3.000 seguidores no Instagram, Que entendeu? ótimo, Show. parabéns! Isso ainda você não vai estar lá ainda não, porque a nossa gravação interna aqui, quando a gente editar e colocar, eu tenho certeza que vai ser muito, Vai ser muito maior. muito mais. Vai Que ser muito legal, maior. fico feliz. Bom, Parabéns, parabéns. tá ótimo. Muito Um obrigado. abraço, doutor Luciano, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Valeu. Abraço, até mais. Até. Tchau, tchau.